Vamos para mais um sistema. A partir daqui a gente vê na avaliação formal 2, tá? Mas já vamos adiantar. Bom, sistema respiratório, mais uma vez, começa a partir dos nemateumintes. Equinodermos a gente não pode colocar por causa do sistema ambulacrário ou hidrovascular, também chamado. Aqui é por difusão, lembra que são aquáticos, aqui também em ambientes bem úmidos ou dentro do seu corpo, em algumas espécies. Então, vamos lá. Nós temos o exemplo da respiração cutânea. A respiração cutânea é aquela feita pela pele, então tem que ter uma pele úmida, lisa, permeável. Ocorre nos anelídeos e nos anfíbios adultos. Por quê? Porque o larval respira por brânquias. No caso dos insetos, nós temos os famosos vasos traqueais. Então, existem espiráculos que se ligam aos tecidos e passam, fazem a troca gasosa entre o meio externo e o meio interno, levando esses gases aos tecidos. Respiração branquial para quem é aquático, então peixe cartilagem, peixes em geral, e não só, mas quem é aquático, moluscos aquáticos. E aqui o que acontece? A brânquia, o sangue passa num sentido, a água passa em outro, então a gente chama isso de contracorrente. E isso facilita que o oxigênio entre e o gás carbônico saia do elemento sanguíneo. As aves, em particular, têm os sacos aéreos, então todos os animais terrestres começam a ter respiração pulmonar, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos. É claro que cada vez isso vai ficando mais complexo e com uma superfície de contato bem maior para ter mais difusão. Só que nas aves eu tenho os sacos aéreos, então o ar passa das narinas para a traqueia, brônquios. Antes de chegar nos pulmões, ele vai para os sacos aéreos posteriores. E aí, depois que ele vai para os pulmões, faz as trocas gasosas, vai para os anteriores e aí sim esse ar é eliminado. Então, a troca gasosa fica muito mais eficiente, além de comportar mais ar. Então, por exemplo, assim, aves migratórias, para isso é muito importante, e para o voo, que deixa o animal mais leve, entre aspas. No caso dos seres humanos, nós temos o lóbulo esquerdo do coração com 3 lóbulos e o lobo direito com 2. O lobo esquerdo um pouquinho maior. E a traqueia se ramifica em brônquios, que se ramificam em bronquíolos, que se ramificam em alvéolos. É no alvéolo que vai acontecer as trocas gasosas propriamente ditas, chamadas de hematose. Então, pela diferença de concentração dos gases. A hemácia está saturada de gás carbônico, que acabou de passar pelos tecidos. Nos alvéolos tem menos gás carbônico. Passa do endotélio para o alvéolo pulmonar, sai pela expiração. Já o oxigênio, que tem muito aqui no alvéolo, já que acabou de inspirar o ar, passa do alvéolo para as hemácias, que captam pela oxihemoglobina e continua esse transporte do sangue, agora oxigenado. Antes só, o gás carbônico ele é mais encaminhado por bicarbonato do que pela própria hemoglobina, tá? Então, bicarbonato, H2CO3, HCO3, que é a quebra do ácido carbônico. Então, tem a reação do gás carbônico com a água, forma ácido carbônico, que forma, então, bicarbonato. E, por fim, o sistema excretor. Então, de novo, tiramos os equinodermos. Aqui, na verdade, nós temos os plateumintes, sim, com os protonefrídeos ou as células flama, é onde começa o sistema excretor. Então, um sistema de ductos bem simples. Nos anelídeos, os metanefrídeos, então, acumula os excretas pelo nefróstomo e sai pelo nefridióporo, ou os nefrídeos, a repetição de sequências. Nos moluscos também vai acontecer o metanefrídeo, vai existir. E nos insetos, os túbulos de Malpighi. Então, esses poros recolhem os excretas até o intestino e saem, junto com outros produtos pelo ânus. No caso dos vertebrados, então vamos lembrar só, excretas é produto do metabolismo. Eu posso secretar, por exemplo, o suor, porque eu sou mamífero. Eu posso secretar o gás carbônico, assim como os outros animais que respiram. Então, eu tenho controle dessa respiração, principalmente pela acidez do meu sangue. Se o pH estiver muito ácido, vai aumentar a taxa respiratória, porque isso significa que eu tenho muito gás carbônico.
E eu tenho a quebra de proteínas, e as proteínas têm nitrogênio, então os excretas nitrogenados saem pela urina. Ou é formado de amônia, em peixes, por exemplo, que é muito tóxica, ou ácido úrico, que é mais ou menos tóxico, mas precisa mais ou menos de água, que é um dos menos tóxicos, ou ureia, que é o intermediário aí presente nos peixes cartilaginosos, nos anfíbios e nos mamíferos. Então, no caso dos seres humanos, nós temos os rins, uréteres, bexiga e uretra como componentes do sistema urinário. Os uréteres ligam a urina, né, ou encaminham dos rins à bexiga, a bexiga armazena até ela ter uma dilatação muscular, se distender, e isso vai dar um sinal para o cérebro para relaxar o esfíncter interno e externo, e você faz o xixi, que a urina é encaminhada pela uretra. Então, essas são as porções. Dentro dos rins, nós temos o córtex renal, preenchido pelas pirâmides renais, onde tem os néfrons, muito importantes, porque é neles que fazem a filtração, propriamente dita, e a pelve renal, que recolhe essa urina para encaminhar para os uréteres. É claro que esses órgãos, assim como todos, são vascularizados, mas aqui nos néfrons, eu começo a ver arteríolas e capilares que se emaranham para formar o que eu chamo de glomérulo. Então, o glomérulo é formado tanto pela arteríola aferente e eferente, que eu chamo, quanto pela cápsula de Bowman, e eu faço uma espécie de filtro que separa o que vai passar e o que vai ficar. O que tem que passar? Água, sais minerais, talvez glicose, jamais proteína e jamais células sanguíneas, senão eu posso ter algum problema aí. O que tem que voltar? Um pouco de água, um pouco de sais minerais e o açúcar. Então, eu vou reabsorver certas coisas. Eu vou do túbulo para o sangue novamente. E eu vou secretar outras que eu não tinha filtrado, mas que elas têm que sair. Então, o produto do que é excretado depende do que eu filtro, depende do que eu reabsorvo e depende do que eu excreto. A minha maior porção de absorção é na alça de Henle, onde eu tenho a ação do ADH, que vai reabsorver a água, então vai diminuir a diluição da urina, ou o volume da mesma, né? E a reabsorção de sódio, cloreto de sódio, feito pelo hormônio aldosterona. Muita informação, não é? Mas é isso aí, terceirão.